Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje nós recebemos o William Barbosa de Souza Gonçalves, conhecido como Will, sócio cofundador da Bi-Agência, onde atua como diretor e planejador estratégico de marketing digital. Natural do espírito, natural, olha só, natural de Esteio, no Rio Grande do Sul, o Will tem 37 anos e construiu sua trajetória profissional ao longo dos últimos 19 anos vivendo em Criciúma, Santa Catarina, acompanhando de perto as transformações do comportamento do consumidor e do ambiente digital. Com certificação em tendências de comportamento do consumo, o Will une estratégia, dados e a visão humana para entender como as pessoas pesquisam, compram e decidem no ambiente online. Amante da tecnologia, acredita que inovação só faz sentido quando gera conexões reais entre marcas e pessoas. Casado com Deise Gonçalves, ele traz para essa conversa uma visão prática e atual sobre como a jornada digital influencia decisões no dia a dia. Hoje vamos conversar sobre do clique à decisão, entendendo o comportamento que move a compra digital e os desafios enfrentados por marcas nesse cenário em constante evolução. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Will, tudo bem? Olá, Nelson, muito obrigado. Já quero deixar aqui meu agradecimento a você, ao espaço Cá Entre Nós, estar aqui com todo mundo, tá? Essa oportunidade de estar aqui conversando com você e trocando esse bate-papo e com todo mundo que está assistindo a gente aí nesse momento. Muito obrigado, Will. Quem agradece somos nós, pela também oportunidade de poder falar com você e você nos desvendar aí todos esses mistérios, se é que para nós pode ser mistério, para você não, você tira de letra, você é o expert no assunto, e explicar direitinho para a gente como é que funciona esse mundo aí da decisão, a compra, como é que funciona isso, que às vezes a gente, as coisas acontecem sem a gente imaginar, na verdade, né? É intrínseco, a coisa vai fluindo. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Will, eu gostaria de saber de você o seguinte: quando nós falamos em jornada de compra digital, onde você acredita que ela realmente começa? Perfeito, Nelson. Vamos lá, então, com essa primeira pergunta, tá? E é muito interessante, e eu já digo para você, a jornada de compra, ela começa na exposição. Um dado muito interessante, que em 8 anos de pesquisa, tá? A Universidade de Nottingham Trent e a Keimed, eles relataram que os participantes desbloqueavam o aparelho de 50 a 100 vezes por dia. E muitas vezes isso acontecia num período entre 10 e 20 minutos. Então, hoje, com essa exposição massiva, né, é onde, de fato, começa a jornada de compra, onde você é impactado com os anúncios. Olha só, então, realmente é antes do que a gente imagina, né?
bem antes que a gente imagina. Você constrói aí, esse processo. Constrói, é verdade. E nessa sua visão, o comportamento do consumidor mudou mais na forma de pesquisar ou na forma final aí da decisão? Veja bem, isso é na forma de decisão, né? Vamos avaliar, assim, Google e Meta, né, essas duas ferramentas que são as mais conhecidas aí, usadas para marketing digital, vamos falar de 20 anos atrás. Então, se você, naquela época, foi uma das primeiras empresas a utilizar esse serviço que chamamos de tráfego pago, né, então você anunciava o seu produto ou serviço e você não tinha essa concorrência digital. Então, era muito fácil você vender. Só que com o passar dos anos, os concorrentes e outras empresas começaram a perceber que isso dava resultado. Então, começaram a decidir se posicionar também. Ou seja, se ele está vendendo e é meu concorrente, eu quero uma fatia desse mercado para mim. Então, também vou me posicionar. E o que acontece hoje? Com a grande exposição, né, com diversos concorrentes, hoje em 5 minutos você encontra mais de 20, 30 empresas do mesmo segmento, vendendo o mesmo produto e às vezes o mesmo serviço. Então, isso afeta a decisão de compra. Hoje, o usuário ele tem mais oportunidades, então ele avalia muitas possibilidades antes de tomar a decisão de compra. Tá. Isso tem a ver, esses dados todos armazenados têm a ver com as Big Data, que chama, né? Isso, as inteligências, armazenamentos de dados, comportamento, né? A gente pode até se aprofundar mais nisso, porque trazendo a realidade aqui, hoje, né, talvez muitas pessoas ainda não pensem assim, mas a partir do momento que você entrou numa rede social, o seu tempo começa a ser leiloado. Porque a ferramenta, quem é que domina a sua atenção? É a ferramenta. Porque você se cadastra, deixa o seu dado, seu e-mail e seu telefone. A partir disso, você tem a usabilidade gratuita, né, de postar, fazer o que você quiser. Só que também você está passando tempo dentro dessa ferramenta. Ou seja, se não tem custo para você, quem é o produto? É você. Ou eu. Então, você entra dentro da ferramenta. Imagine comigo, você abriu o seu Instagram. Então, a partir desse momento, a Meta, né, a ferramenta, o Instagram sabe que você está ali dentro, ele fala assim, ó, o Nelson acabou de abrir o Instagram, estou leiloando o tempo dele aqui dentro da ferramenta. Quem quer aparecer para ele? Então, as empresas pagam para aparecer para você, avaliando o seu comportamento, se você tem interesse no produto ou no serviço dele, e de acordo com o seu consumo de conteúdo também. Estou sendo avaliado num palavreado bem simples, né? Além da avaliação dos meus desejos, daquilo que eu navego, eles vão se armazenando. Por isso que a gente, de vez em quando não, sempre, a gente está procurando alguma coisa, você faz uma pesquisa, quando você vai abrir um Instagram depois, tudo sobre aquilo aparece para você inesperavelmente. Né? Exatamente. A ferramenta percebe que você engajou com aquele tipo de conteúdo e ela cria-se, né, a hipótese de que, bom, Nelson gostou daquilo ali, vou mostrar mais disso para ele, porque as ferramentas precisam e desejam que você passe mais tempo ali para que ela consiga vender mais publicidade para as empresas aparecerem. Ela, entre aspas, facilita a vida do usuário e, com isso, vai aguçando aí a vontade de consumo, né? Como você... Excelente, Nelson. Excelente posicionamento. Bom, o que uma busca feita no Google ou nas redes sociais, como nós estamos comentando agora, revela sobre a real intenção do usuário, de forma geral? Interessante essa pergunta, Nelson. Em média, tá, são feitas entre 100 e 158 mil pesquisas por segundo. Isso é um dado global do Google, tá? 15% dessas pesquisas diárias, elas são pesquisas totalmente novas, coisas que nunca foram pesquisadas. Então, claro que você consegue, através da pesquisa, avaliar uma intenção de compra. Por exemplo, né? Quem é Nelson Marques? Né? Quando faz a pergunta, quem é Nelson? Né? Essa pessoa, ela ouviu falar de você, provavelmente, mas ainda tem um nível de engajamento baixo. Mas quando a pessoa pesquisa assim, YouTube, canal Cá Entre Nós. Então, você já consegue ter uma percepção que essa pessoa tem um nível de relacionamento muito maior com você. Né? Então, com a análise profunda de uma palavra-chave que a gente diz, ou de uma frase, você consegue gerar interpretações de profundidade de engajamento dessa pessoa com você, com seu produto, com seu serviço.
Realmente é um mecanismo maluco, né? Para gente, para mim, principalmente, que sou da década de 60, o que acontece? Essa evolução toda chega uma hora que deixa a gente meio maluco, né? Se você não ficar muito atento, você fala, meu Deus do céu, agora que eu aprendi isso, já passou, né? A rapidez, né? A coisa é muito rápida, você fica Muito rápido. meio que perdido, tem que ficar sempre antenado e a gente sofre, viu? A gente que é um pouco mais velho, a gente sofre. Mas estamos aí, devagarinho a gente vai chegando, a gente vai procurando entender aos pouquinhos, né? E não ficando tão Sim, indignado com que as coisas acontecem. imagina. Will, como que as marcas podem interpretar melhor os micromomentos que surgem ao longo dessa jornada digital? Uma ótima pergunta, tá? Eu estou falando de micromomentos, né? A gente muitas vezes esquece que existe uma jornada diária, né? Muitas pessoas acordam das 7 da manhã, entre 8 da manhã, já estão com o celular na mão, tomando seu café, umas precisam pegar o ônibus e durante o período da saída de casa até chegar no seu trabalho, ela está pesquisando, tem o seu horário de intervalo, no horário, dependendo do segmento que você trabalha, você não pode usar celular, então você vai usar em horários específicos. Então, uma coisa que eu costumo dizer, né, que se você quer entender micromomentos, eu convido você, né, a tirar um final de semana para se observar e se analisar. Se você já fez isso em algum momento, é muito engraçado, porque você vai perceber como que você pesquisa, como que um certo tipo de anúncio mexeu com você na hora de tomar uma decisão. A gente está tão acostumado e a vida é tão corrida que a gente não para se analisar, nem analisar nós mesmos, quanto mais, né, dados para poder fazer isso. Então, é uma recomendação que eu dou a todo mundo que pode estar assistindo aí, tire um dia, se avalie um dia. Quando você se perceber pesquisando alguma coisa, rodando o feed, fazendo isso, você consegue ter uma noção rasa, obviamente, a respeito do outro, né, do usuário para quem você deseja vender muitas vezes. Então, você começa a se aprofundar como que é a vida do meu usuário, porque se eu desejo vender alguma coisa para alguém, quanto mais eu me aprofundar no comportamento dele, mais provável eu criar uma conexão. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Analise-se. É, muito interessante. Bom, os equipamentos analisam a gente, né? Esse tipo de análise que você comentou, realmente eu nunca pensei nisso. Agora você já me colocou uma pulguinha atrás da orelha, eu vou fazer esse teste. Mas, assim, os equipamentos já fazem isso, né? Você pega o seu iPhone no final do dia, ele vai ver quanto tempo você ficou ligado, né? Exato. Ele fala, pô, teu dia hoje você usou tantas horas do seu dia pesquisando, mexendo, olhando, mexendo E são naquilo. horas. É muita coisa. Muitas horas. Às vezes você pergunta a pessoa, você fica o tempo todo no celular? Não fica, só um pouquinho. Vem cá, deixa eu ver aqui. Puta, o cara ficou lá um tempão e a gente não percebe, né? Isso 15 minutos parece 3 horas. é verdade, cara. É muita coisa. E é aí que entra o como a gente fazer, né? Esse tipo de abordagem, né? Que no caso aí do marketing digital, a abordagem é essa. Você tem que estar sempre expondo os seus produtos de uma maneira mais assídua, mais agressiva, se esse termo é adequado, para que as pessoas possam te ver, né? Aquela velha máxima do antigamente, que ela é aplicável a qualquer momento, quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, você tem que estar ali em todas as redes e em todos os momentos, de todas as maneiras, né? Sim, exatamente. Will, em um ambiente aí com excesso de informação que nós temos, o que costuma pesar mais na decisão de compra? Preço, confiança ou experiência? Ou todas as alternativas, como diria? Todas as alternativas são importantes, de fato. Nenhuma delas a gente poderia cortar daqui, mas hoje, como a gente comentou lá no início, né, hoje diversos concorrentes, e não só locais, né, do Brasil inteiro estão anunciando e podem ser encontrados através de anúncio. Então, você, além da disputa local, regional, né, você tem uma disputa nacional praticamente hoje, dependendo. Claro que existem certas avaliações a serem feitas, e é aí que eu digo que começa a confiança, né? Dos 3 pontos, o mais importante é a confiança, né? Donos de negócio, prestador de serviço, né, independente, tá? O usuário, ele vai ter essa exposição do seu produto. O que ele quer? Se ele já tem a condição de compra,
ele já está disposto, na sua mente, ele já está disposto a comprar, o que ele está, qual é o fator decisivo para ele comprar? É a confiança. E muitas vezes a confiança está disfarçada de mitigar erros. Ou seja, eu não quero ter um problema com atraso, eu não quero ter um problema com extravio, eu não quero ter a partir do momento que ele começa a pensar, mas será que vai chegar? Será que vale a pena? Isso são tudo objeções que precisam ser quebradas, né? Então, se eu aqui em Santa Catarina, eu tenho uma loja, o produto X, e meu concorrente do Paraná tem o mesmo produto, pelo mesmo preço, pela mesma condição de parcelamento, e diz que entrega no mesmo período que eu. Eu tenho um usuário que está disposto a comprar, e ele tem essas duas opções de decisão, né? Então, vai se basear no quê? Naquele que ele se sentir mais confiante. Então, esse é o ponto principal. Hoje, e eu vou falar mais sobre isso, acredito aqui, você precisa primeiro vender a confiança, né? Vender a confiança para depois vender o seu produto ou serviço. É verdade. Me diga só, qual é o papel desse conteúdo nesse processo aí de construção da decisão ao longo do tempo? O processo do conteúdo, da construção de decisão de compra, vamos ver. Não vou falar em ordem, tá? Mas vamos lá. Antecipar a objeção, ou seja, o que eu acabei de falar ali, né, se a pessoa, ela está entrando no seu site ou entrando em contato com você com muitas dúvidas, é porque tem muita objeção a ser quebrada. Você pode usar os seus conteúdos, você pode usar os seus anúncios já para antecipar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você trabalha com venda de tecidos, né, só que você tem uma loja de tecidos, só que você não sabe, não está claro para você se você vende por metros ou se você só vende aquilo, o tecido, né? Então, você pode usar os anúncios para quê? Para já quebrar essa objeção. R$10 o metro do tecido tal. Opa, então vende por metro. Você precisa ajudar o usuário, né? Antes mesmo de comprar, você precisa ajudar ele a se sentir seguro, a se sentir confiante a comprar com você, né? Então, conquistar a atenção dele e trazer ele para perto de você. A função dos conteúdos deve fazer essa, para que ele faça o clique no seu anúncio, entre em contato ou no seu marketplace, no seu e-commerce, para fazer a compra que você tanto deseja que ele faça. Isso tudo que você está dizendo, eu costumo fazer é inevitável fazer uma analogia do meu tempo de mais jovem, né? Então, a gente tinha naquela época um setor nas empresas chamado-se P&D. Que o cara, ele ficava pensando na hora que ele fosse montar, por exemplo, uma plataforma, ou na hora que ele fosse montar uma programação para usuários, ele ficava lá pensando como é que ele ia fazer, como é que o usuário ia mexer para ver as soluções. E via de regra, eles faziam de acordo com a cabeça deles, né? E não entrava em contato com o usuário. Então, quando eles colocavam a plataforma no ar, o usuário ia mexer, era uma loucura. Porque o usuário que tem a visão, você é expert no assunto. Para você é tudo muito lógico, né? Para quem mexe com a situação, é muito lógico. Geralmente, quando a gente não produz para os outros. A gente produz usando o raciocínio lógico dos nossos conhecimentos. Sim. E eu acho que é um grande erro. Então, porque você perde tempo, né? Erro num bom sentido. Você perde tempo. Você faz, isso aqui é simples, é assim, assado. Mas o simples, para mim, pode ser hiper, mega plus complicado para outros que não mexem com isso. Então, eu vejo isso até hoje, em alguns contatos. As pessoas querem fazer as coisas muito rápido, como se a gente soubesse de tudo já. Não Exato. é. Então, quanto mais esses detalhes que você falou, é super importante. Antigamente, você ia comprar uma roupa, por exemplo, você comprava o G. Como que no Brasil não tem padrão de nada, né? O G depende da confecção. Hoje já existe um cuidado maior. O G é do ombro, de tanto a tanto, a medida, Exato. do punho, não sei o quê. Então, hoje são as informações. E isso deve ter gerado um quilhão de devoluções, um monte de problemas. As pessoas têm que se habituar a comprar online, que é um hábito, não é só compulsivo, que também é,
mas ela se torna um hábito. Como você disse, eu tô aqui, o cara tá lá, eu não sei na onde, no Paraná, mas se ele confia no cara do Paraná, ele não vai comprar de você, ele pede lá, porque sabe que vem bonitinho. Mas o que é isso aí? Então, é aquele teu usuário, que é aquela questão da fidelização, que as pessoas estão perdendo isso, essa preocupação com a fidelização. Eu conheço o Will. Como é que o Will trabalha? Ele gosta de receber a coisa assim, ele elogiou sobre isso. Vou fazer A gente faz bancos de dados e métricas de tudo, e de repente não faz com o do cliente fixo. Você se preocupa com o cliente que você ainda não tem. Você tem que jogar ele dentro do funil para criar lead, para ele virar uma compra. Mas e o cara que já compra de você? Qual o cuidado que você está tendo com ele? Qual o tipo de mecanismo que você está fazendo com ele para que ele fique com você? Que você fidelize ele. Que a fidelização é feita por quem vende. Então, isso é assim... Quem tem um pouco mais de idade, é inevitável fazer esse tipo de comparação. Mas é excelente, você foi no ponto. E eu vejo que a preocupação hoje é que as coisas são muito rápidas, né? Antigamente nós tivemos uma mudança aí de 30 anos em 3 anos. Agora nós estamos tendo 50 anos em 2 anos. Quer dizer, a gente fica com a cabeça louca. Né? O pessoalzinho que está nascendo agora, da geração mais nova, eles já estão caindo dentro disso, para eles é super normal. Super normal. Para quem tem uma certa idade, que ainda está, de uma certa forma, no mercado, é complicado. O pessoal tem pensado nisso? Você que mexe com isso? A gente vê essas dificuldades, a gente vê esses pontos, né? A galera, tava conversando, tive a visita do meu irmão aqui, né? Tem 50 anos, tudo, e veio do Rio Grande do Sul nos visitar no final do ano, e ele se apavorou com algumas tecnologias, algumas coisas que apresentei para ele. Mas, se eu fizer isso com um jovem de 18 anos hoje, é capaz de me trazer coisas absurdas que eu nem tenho tempo de aprender, porque é tanta coisa hoje, né? Então eu me vejo, eu estava conversando sobre isso exatamente alguns dias atrás. Se a gente para conversar de um jovem de 20 anos, 18 anos, hoje ele começa a mostrar as coisas que ele faz, eu vou ficar maluco também. Fica doidinho. Eu costumo dizer assim, eu tive um professor de MBA que eu fiz em marketing. O cara falou assim para mim, olha, essas transformações, e ele era mais de idade que eu, essas transformações todas estão acontecendo justo na minha vez de viver. Estou ficando louco. E é uma verdade, você não consegue, quando você acaba de aprender um negócio, você fala, pô, que bacana, agora eu estou fazendo isso, mas que? Isso aí não é mais assim, isso aí faz assim, exato. Então, o acompanhamento é do... Hospede-se no Estori Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estori Hotel. Will, como que os dados, as métricas, vamos falar de métricas de novo, e performance ajuda a entender o comportamento do consumidor sem perder o lado humano da comunicação? Excelente, Nelson. E eu vou trazer o contexto que você trouxe anteriormente, tá? Os dados, eles são reflexo do comportamento
a respeito das estratégias, né, e dos dados que você tem. Então, se você desenvolveu um planejamento ruim, os dados eles vão mostrar da mesma forma que se você vai perceber se o planejamento que você criou foi bom, né? Os dados vão mostrar isso daí. Então, tudo isso é base de comportamento. Uma coisa que a gente sempre fala na agência aqui, né? Um empresário contrata nossos serviços e a gente fala, nós precisamos caminhar juntos. Por quê? Você é especialista no seu negócio. Né? Você pode 5, 10 anos de mercado, quem sou eu, né, para dizer que eu entendo, né? O que eu entendo? De dados, de estratégia aplicada às ferramentas de marketing digital e planejamento. Para que a gente tenha o melhor dos dois mundos, eu preciso absorver conhecimento com você, ao mesmo tempo que eu preciso te mostrar como que funcionam as ferramentas. Quando a gente conseguir juntar essas duas coisas, trabalhando juntos, eu com os dados frios, números, métricas, e você com dados quentes. Por que dados quentes? É você que atende o cliente, é você que sabe o nível de satisfação dele, é para você que ele reclama ou elogia. Então, quando você me traz, você me mune com essas informações, a hora de eu criar as estratégias na ferramenta digital, gera uma maior probabilidade de gerar uma conexão, porque a gente trabalha com hipótese, né? Então, nós aplicamos as hipóteses, mas fazemos juntos, né? Então, a melhor forma, eu brinco, né? A gente deveria sair da faculdade com 2 formações, né? A formação de especialista no que você se formou e a formação em vendas. Só que a gente não sai vendedor, né? Muitos empresários não saem vendedor. Então, precisa aprender técnicas de venda. Eu tenho certeza que qualquer empresário, se tivesse a oportunidade, da meia hora, ele explicaria de uma ponta a outra o seu produto ou o seu serviço de uma forma maravilhosa. Agora, me explica como que o teu público se comporta a respeito do teu produto. É sobre isso, é sobre essa conexão. Hoje nós faríamos uma conexão seguinte na minha cabeça. Hoje seria o IA com o IH. A inteligência artificial juntamente com a inteligência humana. Excelente. Uma não vive sem a outra. Não. Então, hoje não mais, né? Porque hoje qualquer coisinha que você faz, o pessoal... isso é uma preocupação que eu tenho. Qualquer coisa que o pessoal faz, ele usa a inteligência artificial. Daqui um pouco, você não vai saber fazer, você não vai saber criar um texto, você não vai saber mexer em alguma coisa, porque a rapidez é tamanha, cara, eu não vou perder tempo com isso. Fulano, como é que faz isso aqui? Pegar, dar o texto para você pega e vai. E depois ele nem sabe se aquele texto é dele ou é da inteligência artificial, fica uma confusão. Então, e não sabe nem de onde puxou os dados, né? Não sabe de onde puxou. Então, isso eu tenho um pouco de receio com essa parte superficial que anda tomando, entendeu? Sei lá, mas não é esse o nosso motivo aqui. Outra perguntinha que eu tenho para você é a seguinte. Bom, é lógico que eu tive que me preparar para falar com você, né? Você é um expert no assunto, eu tive que pesquisar aqui, formular algumas perguntas, então de vez em quando eu dou uma lida aqui para fazer pergunta para você, porque não é só da minha cabeça não, tá tudo escrito. Então aqui eu fiz a seguinte pergunta para você. Hoje ainda existe uma jornada de compra padrão? Ou cada consumidor constrói o seu próprio caminho? Boa pergunta. A gente tem que imaginar o marketing digital hoje como um GPS. Né? Tá. O GPS, você tem um ponto de partida e você sabe onde você quer chegar. Quando você coloca isso no GPS, ele deve procurar o melhor caminho ou a menor jornada possível para que você chegue mais rápido no seu objetivo. Então, o marketing digital ele deve trabalhar no mesmo formato. Só que para que você consiga fazer com que o usuário que você quer vender um produto para ele chegue até o seu produto de forma mais rápida, você precisa entender o objetivo dele. Eu não sei se você já ouviu a historinha da broca de 6 milímetros. Sim. Já ouviu? Já? Falar. Sim, vou falar. Eu sei, mas eu acho que a grande maioria das pessoas talvez não saiba. A broca de 6 milímetros, quando uma mulher, vamos botar aqui, ela foi comprar a broca de 6 milímetros, né? E a pessoa vendeu, o especialista vendeu para ela, mas ficou aquela curiosidade, né? Mas para que você quer a broca de 6 milímetros, né? Porque eu quero fazer um furo na minha parede, né? Essa é a resposta óbvia, né? Para que a gente precisa, né? Mas por que você quer fazer um furo na parede? Porque eu desejo botar uma prateleira.
Aí ele foi se aprofundando. Não, mas qual é o motivo de botar uma prateleira na parede? Ah, é porque eu quero botar livros, eu quero enfeitar, encher, né? Deixar minha casa, deixar ali, né? Com essas informações, eu gosto. Mas por que você quer botar essas coisas nessa prateleira? Ah, porque eu quero deixar a minha casa mais bonita, né? E daí depois no final ainda ela fala que eu quero receber meus amigos muito bem, minha família muito bem. Ou seja, por trás de uma broca, né? De um furo de 6 milímetros, tem um contexto por trás. Total. A construção de tudo, né, Will? É aquela velha história, você começa uma construção pelo alicerce. Exato. Então, a jornada hoje, até respondendo mais diretamente, ela pode ser linear, que a gente chama, né? A pessoa viu, clica, compra, mas hoje é a mais difícil de todas, né? Porque tem muitos canais, hoje tem YouTube, você aprende no YouTube, você escuta um podcast, você vê um conteúdo, aí você faz a pesquisa e você precisa dominar o máximo de todos esses canais possíveis para quê? Para que quando esse usuário passar por ali, ele encontre você da mesma forma que encontrou. Ou seja, você vai conduzido através de conteúdos até ele tomar a decisão final com você. Por isso que você precisa educar, você precisa conquistar a atenção para que ele continue esse processo até o momento da decisão de compra. Eu acho assim, o tempo que você gasta hoje em projetos, em entender e executar para que você seja bem-sucedido. Hoje, as informações são múltiplas, todas ao mesmo tempo. O seu tempo acaba sendo mais dispendioso, você despende mais tempo para cercar tudo isso que você falou. Né? Exato. Você tem um YouTube, você tem um Instagram, você tem um Face, você tem um TikTok, e outros bichos mais, o X, e bom, enfim, o que acontece com tudo isso? E cada uma tem um tipo de exposição, né? Elas se conversam mais ou menos, mas você tem que adequar, por exemplo. Então, isso leva tempo. Sim. Eu estou falando para você porque a experiência que eu tenho do meu programa. O meu programa eu faço desde agora, que é o nosso bate-papo, ou desde antes, que é a tratativa de que tema que nós vamos discutir, o que nós para chegarmos a esse ponto de fazermos essa entrevista, eu e você já conversamos, já delineamos, já fizemos todo um aparato, levou tempo, e, enfim, tem o tempo nosso de cada dia, né, adequado para a gente chegar nesse ponto. Partindo daqui, a hora que acabar a nossa reunião, eu vou pegar esse material e eu vou ter que fazer tudo isso que você está explicando, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que colocar isso no Face, eu vou ter que colocar isso no Instagram, eu vou ter que colocar isso no TikTok, eu vou ter que fazer corte, eu vou ter que, primeiro, editar o nosso programa, eu tenho que fazer toda uma parafernália, e sem contar que o meu programa vai para a TV também. Então tem uma outra, um outro formato que eu tenho que fazer nessa nossa entrevista para enviar para a TV. Então, e um detalhe, quem faz tudo sou eu. Olha só. Eu faço as thumbnails, os stories, tudo isso eu faço para cada um. Então, o trabalho que dá isso é muito grande. A pessoa, que bacana, por que você não fez tal coisa? Eu soco na pessoa. Quem vê palco não vê bastidor, né, Nelson? Na verdade, por que você não vem aqui saber o que a gente faz, cara? É uma loucura, né? Mas é isso aí. É gostoso, você tem que você tem que entender como é que funciona, e a gente fica ansioso, né? A gente quer fazer isso, a gente quer cercar todas as métricas, todas as possibilidades que você tem para poder fazer. E atender bem. Você cria uma expectativa e você tem que corresponder. Aí de você se não corresponder, né? Você pode ser cancelado. Mas, Will, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar influenciar a decisão de compra nos meios digitais? Ótima pergunta também, Nelson. E uma das principais é a falta de planejamento. Tá. Obviamente, o que você falou, né? Hoje são anos em um mês, né? De tão rápido que é. E com isso,
parece que você está sempre atrasado, né? E você precisa se posicionar e você precisa fazer tudo. Só que se você começa sem um planejamento bem feito, você não sabe nem o que você vai avaliar daqui a um período X que você determinou, né? Então, a falta de planejamento de muitos empresários e empresas a respeito do seu negócio, né? Mas se eu me comunicar assim, se tudo é hipótese, a gente precisa definir, a gente precisa ter uma noção, vamos avaliar qual é o produto que a gente vende, com base nisso, para que é usado, né? Como que as pessoas usam, por que elas usam, criar um contexto, esse contexto se transforma numa hipótese, você aplica e avalia. Só que hoje é tudo muito corrido, e as empresas muitas vezes já estão gargaladas, o empresário já faz todas as coisas dentro da empresa, né? E ele não tem essa pausa para fazer, que é o principal, que é a base do que ele vai avaliar depois, a base do que as métricas vão mostrar para ele, que é a falta de planejamento. Acho que um segundo pior erro é delegar a função de planejamento estratégico para um prestador de serviço que não entende nada do seu negócio. Que foi o que a gente conversou anteriormente. Nelson, se você me contratasse hoje para que eu pudesse prestar serviço para você de marketing digital, se eu não sentar com você e não absorver de você todo o conhecimento que você já tem, ou pelo menos o mínimo, a probabilidade de termos resultado no primeiro momento é muito difícil. Mas se você me ensinar a respeito do seu negócio, como que funciona o seu público, como que ele consome, o que ele deseja, a probabilidade de nós juntos criarmos um planejamento estratégico sólido para aplicarmos e avaliar o resultado, tem uma probabilidade muito maior de termos resultados positivos. É verdade. Você tem razão. Isso é que as coisas são isso requer tanto tempo. E como eu acabei de dizer para você, o mais gostoso de tudo é esse bate-papo aqui, o que ele gera. A pessoa não tem noção do que, para a gente colocar isso no ar de uma maneira bacana, o quanto que a gente tem que fazer numa entrevista, por exemplo. É bacana, né, isso e tal. E aí você vai ter que colocar em alguns formatos, você tem que saber aonde você vai colocar, de que maneira você vai colocar. Então, leva-se muito tempo para você executar aquilo. E a gente, cada vez mais, está arrumando mais coisa para fazer. Atingir aquilo, atingir outro. E você, às vezes, a pessoa não tem tempo e nem estrutura para fazer isso que você falou, certo? Fazer o planejamento daquilo. Porque você não consegue fazer hoje um planejamento único. Você pode fazer um planejamento, mas ele envolve tanta coisa para você chegar naquele objetivo, para você ter que fazer um monte de detalhes para você chegar num ponto. Você parte de um ponto aqui, para chegar naquele ponto de chegada, você tem que abrir um leque danado para chegar ali. Porque você tem vários caminhos para percorrer que são necessários. E o sucesso está aí. Não dá para você escolher, vou fazer só isso aqui. Não, você faz só isso aqui, você vai ver só ali, o resultado vai ser só aquele também. Então você tem que abranger, porque o teu concorrente está fazendo em todos eles. Will, já entre nós, olhando para o futuro do comportamento digital, qual você acredita que será o principal desafio para as marcas que desejam influenciar decisões de compra de forma relevante e sustentável? Baita pergunta, bem, né, difícil de responder, mas vamos lá. A minha visão, né, baseado no dia a dia, o que eu percebo, né, é que está todo mundo correndo para a parte de automatização, de atendimento, criação de conteúdo com IA, e o que eu percebo é que as marcas que vão ser vencedoras serão aquelas que usam inteligência artificial para se tornarem mais humanas e não mais robóticas, né? Porque se a gente trabalha fazendo a função de um robô, a probabilidade de ser substituído por um é grande. Agora, um robô nunca vai substituir uma humanização, né? Então, esse acho que é um dos principais pontos, né? Vão ser usados dados para criar empatia, né? Não apenas para segmentar anúncio, né? Os dados vão ser para isso. Então, a previsão que eu tenho, marcas do futuro não serão aquelas que vendem melhor, tá? Mas é aquelas que ouvem melhor.
e que criam as suas comunidades, aquilo que você falou. Em vez de eu ficar buscando mais, eu quero cuidar daqueles que eu já retive. Vender mais para a base é muito mais barato do que você sair procurando mais clientes. Então, eu tenho que trazer, sim, novos clientes, né? O mercado, ele é um leão, e a gente está disputando todos os dias, mas eu tenho que me preocupar com a minha base, e a minha base de clientes que são recorrentes, já se demonstram fiéis, eles são base de coleta de dados e de informações estratégicas maravilhosas, e precisa saber usar essas informações. Então, o futuro é sobre pertencimento. Essas pessoas querem se sentir pertencidas, as marcas precisam se posicionar assim. A palavra é essa, né? Pertencimento. Acho que é super importante. Bom, Will, cara, muito obrigado aí por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? E por compartilhar aí com clareza e profundidade a sua visão estratégica sobre o comportamento do consumidor e essa jornada de compra digital, né? Que não deixa de ser uma jornada. Tenho a certeza que foi uma conversa muito rica, atual e, eu diria, extremamente relevante para os dias de hoje. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar aqui, Will, os seus contatos e vou pedir para que, por gentileza, você deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores que estão aí nos assistindo. E, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, Nelson. Primeiramente, eu quero agradecer novamente você, ao espaço, né, no Cá Entre Nós, por essa excelente oportunidade. Muito obrigado, uma conversa muito gostosa, com certeza vai ficar marcada aí no início desse ano. Começar assim foi muito maravilhoso, né? Espero que realmente essas perguntas e respostas estejam ajudando você que está assistindo a gente até aqui, possam corroborar com as suas estratégias, você que é empresária, que está querendo aplicar estratégias, que você tenha esse conteúdo como análise aí, pegue o seu material, seu notebook, sua caneta, seu papel, anote, e também, aqui embaixo, como o Nelson falou, tá os nossos contatos. Se você deseja receber uma consultoria gratuita, você pode conectar com qualquer um desses e-mails ou desses telefones que estão disponíveis aqui embaixo. Vai ser um prazer entrar em contato com você, entender do seu negócio e, quem sabe, aí, formar uma parceria, né? Então, fique à vontade, estamos à disposição para estar conversando com vocês também. Legal, Will. Mais uma vez, muito obrigado aí por sua participação. Foi muito gostoso conversar sobre esse assunto. Eu sou um apaixonado por tecnologia, embora tenha mais idade que você. Mas, como você mesmo já disse, você testemunhou, você conversa com a molecada de 16 anos, eles dão um nó na cabeça da gente. Imagina, rapaz, cara, isso aí é... Então, eu tô na normalidade, né? Exato. Bom, eu mais uma vez aqui agradeço a você e a todos que ficaram conosco até agora, e sempre agradecendo principalmente os nossos seguidores aí que nos acompanham nas redes sociais e que também constantemente estão nos enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho aí para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí navegando, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.